Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! Luz do sol que a folha traga e traduz. É linda essa música, não é? Ela foi escrita pelo Caetano Veloso. Bom, eu não sei se você reparou, essa canção fala de um processo que ocorre em todas as plantas. Esse processo é a fotossíntese, o tema da teleaula de hoje. Onde você vai ver que as plantas produzem o seu próprio alimento, que é o açúcar, através de um processo chamado fotossíntese. Você vai ver também que no processo de fotossíntese, a planta absorve a luz do sol, que fornece energia para transformar água e gás carbônico em açúcar. E finalmente você também vai poder conferir que no final do processo de fotossíntese, a planta elimina oxigênio. Um pouquinho de verde, fica bem bonito, bem forte. E aí, Maria, tudo bem? Tudo bem. Que planta bonita. Ah, é um pouquinho de verde pra alegrar a vida, sabe? Mas não pode deixar faltar água, senão... Opa, água e luz, né? Não esqueça. Ah, é a luz do sol, não é? Isso. Porque as plantas não vivem sem o sol, quer dizer, sem a energia que vem do sol. Isso. Ô, Lineu, mas tem uma coisa que ainda não tá clara pra mim não, viu? Como é que as plantas se alimentam? Da onde que elas retiram energia pra se desenvolver? Boa pergunta. Como é que as plantas fazem para sobreviver? Onde é que elas vão buscar sua energia? Os animais, isso a gente já viu na última teleaula, retiram energia dos alimentos que comem. Alguns desses animais se alimentam de plantas, como por exemplo, as vacas. Existem também aqueles animais que só se alimentam de outros animais. A onça é um deles. E ainda tem aqueles animais que se alimentam de plantas e de animais, como é o caso do homem. Tá muito seco. Olha, que os animais se alimentam de plantas e outros animais, e daí que eles retiram energia para viver, eu já entendi. Mas e as plantas? Do que elas se alimentam? Bom, ao contrário dos animais, Maria, as plantas produzem seu próprio alimento. Ah, é? E que alimento é esse? O alimento da planta é um tipo de açúcar que ela mesma produz através de um processo chamado fotossíntese. Fotossíntese, síntese de substâncias orgânicas mediante a fixação do gás carbônico do ar através da ação da radiação solar. Mas essa definição do dicionário não tá um pouco confusa, não? Tá bom. Então, para você entender melhor o que quer dizer fotossíntese, é só você perceber que ela é formada por duas outras palavras. Foto mais síntese. Foto quer dizer luz. Síntese quer dizer produção de uma substância. Então, o que significa a palavra fotossíntese? Bom, se foto quer dizer luz e síntese quer dizer produção de uma substância, então fotossíntese é produção de uma substância em presença de luz, é isso? Ê, Maria! Oba! Tudo bem? Luz do sol que a folha traga e traduz. Você entendeu agora quando a gente falou no começo da teleaula que essa música falava de fotossíntese? Você lembra do primeiro verso? Luz do sol que a folha traga e traduz. O que será que o Caetano quis dizer com esse verso? Horas, ele quis dizer que a folha traga e traduz a luz do sol. Ou seja, a folha absorve e transforma a luz do sol. E a transforma em quê? A folha transforma a luz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Você reparou? Essa frase resume o processo de fotossíntese. Resume a produção de substâncias em presença de luz. E como é que as plantas absorvem a luz do sol? Ah, Maria, isso é possível porque todas as plantas possuem nas suas folhas uma substância de cor verde chamada clorofila. E é justamente a clorofila que consegue absorver a luz do sol. E as plantas que não são verdes, elas não têm clorofila? Mesmo as plantas que não são verdes, ou seja, que são de outras cores, amarelas, vermelhas, mesmo essas plantas possuem clorofila. Muito bem, a gente já viu que a fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz uma substância na presença da luz. Mas como será esse processo? Como será que as plantas fazem a fotossíntese? A água é uma das matérias-primas, é um dos componentes básicos da fotossíntese. Veja o que acontece quando uma planta recebe água. Ela entra pelas raízes e atinge todas as partes da planta, inclusive as folhas, que é o principal local onde se realiza a fotossíntese. Outro elemento natural que também participa da fotossíntese é o gás carbônico. Esse gás está presente tanto no ar que respiramos como na água.
O gás carbônico entra nas plantas pelas folhas e se mistura com a água que entrou pelas raízes. Completando a fotossíntese, a gente tem a luz do sol. É ela que vai fornecer energia para a formação do açúcar. Nossa, então é só água, luz e gás carbônico que é preciso para a fotossíntese acontecer? Pois é, pra você ver. Apesar de tão importante, porque sem ela as plantas não conseguem sobreviver, né? A fotossíntese para acontecer precisa de muito pouco. Que nem você disse, só água, luz e gás carbônico. Esses são os elementos fundamentais para acontecer a fotossíntese. Sim, pelo que você está me falando, a fotossíntese pode acontecer com qualquer tipo de planta, não é? É, se é planta, faz fotossíntese. Agora, o mais interessante é que a gente pode encontrar planta nos ambientes mais variados. Em deserto, na cidade. Nesses lugares, é possível encontrar plantas presas ao solo, na água, ou até mesmo plantas sobre outras plantas. E todas elas fazendo fotossíntese. É isso aí, Maria. Todas as plantas, através da fotossíntese, produzem o açúcar, que é o alimento delas. Entendeu? A fotossíntese pode ocorrer sem nenhuma luz? Não tem como a gente ver isso, não? Vê o quê? É isso, que a falta de luz bloqueia a fotossíntese e prejudica uma planta. Ah, você tá querendo fazer uma experiência? A gente pode usar essa plantinha sua aqui. Não. O que você quer fazer, hein? Tá bom. Não vou fazer mal pra planta, Tá não. bom, como é que é essa experiência, então? Você vai pegar essa sua plantinha e colocá-la num lugar onde ela receba sol diretamente. Aí você pega um papel escuro e cobre com ele algumas folhas da planta. Espera passar uns 4 dias e depois volta lá pra ver o que aconteceu. Passaram-se 4 dias, e daí? Daí tira o papel escuro pra você ver o que aconteceu. Nossa, as folhas ficaram amarelas. Então, Maria, como é que você me explica isso? O que você acha que deve ter acontecido, hein? Bom, como parte da planta ficou sem a luz do sol, não houve fotossíntese. Isso. E se não houve fotossíntese, não houve a produção de açúcar. E daí? Né? Elas podem morrer. Isso, é isso mesmo. Quer dizer, essas folhas amarelas aqui não morreram porque o resto da planta continua fazendo fotossíntese. Mas se a planta inteira tivesse ficado no escuro, ela teria morrido com certeza. Acho que eu tô entendendo direitinho essa história de fotossíntese, viu? E muito bem. Mas a fotossíntese não fica só por aí, não. Ainda tem mais algumas coisas que a gente precisa saber sobre ela. Como, por exemplo, algumas substâncias que as plantas liberam durante o processo de fotossíntese. Uma delas é o gás oxigênio. O oxigênio, como você já sabe, é um gás que existe normalmente em nossa atmosfera e é importante para a respiração da maioria dos seres vivos. A respiração é outro processo importante realizado por animais e vegetais. Mas a respiração é um tema que vai ficar para outra teleaula. E o açúcar produzido na fotossíntese? O que tem? Ele é todo consumido pela planta? Não. O açúcar, ele acumula energia. Então, quando a planta produz uma quantidade enorme de açúcar, ela acumula, quer dizer, ela armazena esse açúcar para quando ela precisar. Ah, que interessante. Quer dizer que, além dela produzir açúcar para consumir na hora, ela ainda armazena para um uso futuro. Isso. Mas, por enquanto, nós vamos ficando por aqui, que agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as plantas produzem seu próprio alimento, que é o açúcar, através de um processo chamado fotossíntese. Você viu também que no processo de fotossíntese, a planta absorve a luz do sol, que fornece energia para transformar água e gás carbônico em açúcar. E, finalmente, você também conferiu que no final do processo de fotossíntese, a planta elimina o oxigênio. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo. Como você viu nessa teleaula, a fotossíntese é de extrema importância para as plantas. Só que a importância desse processo vai além das plantas. A fotossíntese é importante para toda a natureza. No que a fotossíntese ajuda a natureza? Bom, esse é um assunto que vai ficar para a próxima teleaula. Não perca, hein? Até lá! Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. Quase nunca pensamos como a água que consumimos chega até a gente, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita
Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é só uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é uma forma de diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.